Fala galera, bem-vindo ao meu canal. E cara, primeiro de tudo, hoje é o dia do leitor, eu acho. Então, dia 7 de janeiro, o dia do leitor, aparentemente. Não sabia, descobri hoje. O vídeo de hoje é para falar sobre Harry Potter e a Câmara Secreta. O livro, eu tava lendo ele, mostrei no vídeo passado. É, eu terminei de ler ele ontem, dia 6. Então, eu vim trazer alguma coisa aqui para falar, que eu gostei bastante do livro. Eu sou muito fã de Harry Potter. Desde pequeno eu sempre vi os filmes. E, porra, magia. Quem não gosta de magia, sabe? De bruxaria. Não, Jesus aqui, ó. Faz a cruz. Mas quem não gosta do mundo mágico de Harry Potter? Quem nunca foi criança e pô, desejou ser um bruxo, fazer um Wingardium Leviosa, não Leviosa. E, pô, eu acho que qualquer opinião minha sobre Harry Potter é muito enviesada sobre o quanto que eu gosto dessa franquia. Mas, cara, o livro, falando sobre o livro específico, o livro eu gostei muito, apesar dele no início parecer um pouco arrastadinho, porque ele vai explicando de novo quem é o Harry Potter, quem é o Ron, quem é a Hermione, o Castelo nem tanto, mas explicando um pouquinho, explica. Aí quando o Nick sem cabeça aparece ali perto da festa dele, explica. Mas nada que atrapalhe, sabe? Nada que vai te tirar do livro, que vai fazer você parar de ler, coisa do tipo. É, então por isso que o livro no início ele parece um pouquinho meio arrastadinho, mas depois ele vai engrenando, porque o livro é sobre o mistério, né? Da Câmara Secreta, de quem é o herdeiro de Slytherin e tal. Então é um livro com um pouquinho de mistério. Faz você querer ler. Obviamente eu já sabia tudo, então não tem esse mistério pra mim. Ainda mais que aparentemente, e pelo que eu li também, o primeiro e o segundo livro são bem, quer dizer, o primeiro filme e o segundo filme são bem fiéis ao primeiro e o segundo livro. Então acho que, cara, eu nem sei porque eu tô de fone, pra falar a verdade, não tô ouvindo nada. Deixa eu tirar aqui. Nada a ver. É, o primeiro filme e o segundo filme são bem fiéis ao primeiro e o segundo livro. Então meio que não sabe, algumas cenas, óbvio, no primeiro filme, no primeiro livro e no segundo livro não tem nos filmes, mas nada que atrapalhe, nada que mexa brutalmente na história, sabe? São bem fiéis, assim. É, então meio que eu já sabia o mistério, mas pra quem não sabe, acho que é difícil, mas pra quem não sabe, é um livro, pô, que ele vai ali te dando migalhas de mistério. Pô, será que é o Draco? Será que é o Harry? E você, será que é o Hagrid? Você fica ali, obviamente tem spoiler, eu esqueci de avisar, né? Mas obviamente tem spoiler esse vídeo. Você fica, pô, fica ali curioso pra saber quem que é de verdade. Aí você, e isso faz o livro, tipo, o livro começa aqui, ele vai aqui, e depois ele engrena, sabe? Ele vai cambaleando no início, se arrastando um pouquinho, mas depois ele engrena. E uma coisa sobre esse arrasto do início. Ali ele parece que é muito coisas nada a ver, sabe? Mais sobre o cotidiano do Harry e tal, como ele começa o ano letivo dele, como os tios não gostam dele e tal. Mas aí você percebe, quando você vai lendo o livro, ao longo do livro você vai percebendo que meio que nenhuma informação nenhuma informação é uma informação inútil. Por exemplo, tem um personagem do Falufa, é o esqueci o nome do rapaz agora, mas começa com J. Ele fala pro Harry, nossa, meus pais são trouxas e tal, blá blá blá. Aí depois quando o Draco fala que o sangue ruim serão os próximos, ele começa a evitar o Harry. Aí depois ele evita 100%. Aí os amigos dele ficam tentando ali falar, pô, será que é o Harry? A gente tem que manter ele longe do Harry e tal, pra não acontecer nada de mal com ele. Então, pô, nenhuma informação que é jogada lá no início é à toa. E isso é muito legal, isso é
É uma obra bem completinha, sabe? Se você pô, pegar só pra ler um livro, por exemplo, o segundo livro de Harry Potter é muito bom pra você ler. Porque ele tem a magia. Pô, falando em magia, eu lembrei da aula de defesa contra as artes das trevas, que é talvez ali a principal aula, né? Não desse livro, mas sim de todo. Por exemplo, todo bruxo gosta, tá ligado? Então, acho que ali deve ser a principal aula. E nesse livro tem o professor Lockhart, que ele é um pé no saco. Moleque, o cara chato. Ele é muito chato. Ele é chato, mas ele também é um certo alívio cômico, porque, sabe, ele vai. Ele. Não vou contar algumas informações aqui, apesar de talvez vocês já souberem, mas, pô, ele faz umas coisas meio criminosas assim, tá ligado? E, pô, só que ele é tido como um herói, como o sabichão, como faz tudo. E isso vai incomodando a gente, cara. Ele ele toda hora falando que ele sabe fazer de tudo, só que ele não faz de nada. É... Às vezes é engraçado, às vezes você fica, cala a boca, tá ligado? Mas não é de se jogar fora, mas talvez seja a pior partezinha do livro, talvez. Eu acho que, na minha opinião, sim. Mas nada que vai te tirar novamente da história, sabe? E falando sobre personagens, pra mim, tipo, é uma percepção que eu tô tendo só agora lendo o livro. Eu só li o primeiro, o segundo e o comecinho, bem comecinho do primeiro, do terceiro. Então, eu ainda não li todos os livros. Eu tô nessa saga de ler todos os livros de Harry Potter. E pra mim, um personagem que eu me. Pô, nesse momento, é o meu personagem favorito, que é o Rony. Cara, ele é um baita livro cômico, sabe? Nesse segundo livro, na minha opinião, ele é o destaque do livro. Tudo que ele faz ali, todas as piadinhas, é muito bom, é muito engraçado. Você ri, é divertido mesmo ver ele nesse livro, é bem engraçado. E pra mim, é o destaque desse livro. É, e é muito legal. Ele não era nos filmes o meu personagem favorito, e agora, lendo o primeiro e o segundo livro, ele se tornou até agora o meu personagem favorito. Vamos ver mais pra frente. Principalmente no sétimo livro. É, ele fica meio pai e tal. Eu não sei o quanto que é verdade do filme, quanto que é do livro, então quando eu chegar lá eu vou poder opinar melhor. Mas até agora ele é o meu personagem favorito. Foi falando também agora mais pro final do livro isso. É, quando o Harry entra na Câmara Secreta. Ah, antes disso, o professor Lockhart se ferra. Ele vai fazer um feitiço para apagar a mente dos garotos e ele simplesmente usa a varinha do Rony, que tá quebrada, volta pra ele o feitiço. Ele fica que nem o Pateta, que no final lá pro último capítulo, ele fica todo bobão e de fato agora ele é o bobo. Não fica numa fantasia que ele é uma máscara, que ele é o bonzão, ele é o bobo agora. Então é bem engraçado isso. Mas assim, quando o Harry entra na câmara, a batalha é contra o. Esqueci o nome agora, cara. Eu li ontem, mas eu esqueci o nome da cobra gigante. Eu esqueci. É. Que eu esqueci real. Eu sei que o Tom Riddle tá lá, o espírito, a memória do Tom Riddle de 16 anos tá lá. E pra mim a batalha foi bem curtinha assim, entre o Harry e a cobra, mas antes da batalha teve não um monólogo, teve uma conversa bem grande do Tom e do Harry, e que pra mim é a melhor parte assim desse último capítulo. E talvez a melhor parte do livro ali, onde o Tom ele vai, o Voldemort também, você que sabe, ele vai falando com o Harry, querendo saber como ele ganhou do Voldemort no futuro, é, falando que eles são parecidos e tal, ele vai explicando o diário, vai falando como a Gina foi muito fácil de manipular ela, como ele conheceu tudo do castelo, do mundo. Ele do castelo ele já sabia, né?
mas do tempo atual ali, por conta da Gina dela meio que fazer o diário do Tom como se fosse o diário dela, como se fosse o melhor amigo. Ela até fala isso pra ele, que ele é o melhor amigo que pode carregar pra todo lugar. Então essa conversa que os dois ali têm é muito bom. É muito engraçado, é muito bom, não, engraçado não. É muito bom porque você vê ali toda aquele ar de superioridade do Tom, do Voldemort pra cima do Harry, como ele tava manipulando tudo, como ele tava ali pronto pra matar o Harry e tal, é muito bom. Aí tem a cena, não, a luta do Harry da cobra, que pô, ele literalmente pega e enfia a espada no céu da boca da cobra e com isso ele tem um dente da cobra fica no braço dele e tal, mas a Folk vai lá, ajuda eles. Ele só pega a espada graças a Folk, inclusive. Ah, essa parte que ele é bem fiel, né, o Dumbledore, em certo momento, em certo momento o Dumbledore tá lá no na casa do Hagrid, porque antigamente achavam que o Hagrid tinha libertado pela primeira vez essa criatura, só que não tinha sido ele, foi o Tom que armou tudo isso por cima do Hagrid, ele foi expulso, mas ficou ali como guarda-caça, aprendiz de guarda-caça. Então, agora, na segunda vez, pô, a probabilidade de ter sido alguém que já foi é grande, né? Então eles mandaram o Hagrid pra Azkaban, o Lucius Malfoy, o pai do Malfoy. Nossa, falando Malfoy, pô, o Malfoy, ele é odiável nesse segundo livro. Ah, pô, ele é odiável, ele é 100% odiável. É bizarro como você, se você ler esse livro, você odeia o Malfoy. Odeia de fundo. Eu não lembro, porque faz tempo que que eu vi o segundo filme. Mas eu não lembro se ele é tão odiável assim no filme. Mas o que ele é odiável nesse segundo livro é brincadeira. E o Lúcio Malfoy, o pai dele, ele vai lá e meio que ele obriga meio que todo mundo a assinar um baixo-assinado pro Dumbledore se afastar um pouco do cargo, já que ele tá lá e não tá conseguindo impedir os ataques. Foram um ataque a quatro alunos e o Nix quase sem cabeça, coitado, fantasma. É, aí ele é meio que afastado e por isso o Dumbledore não tava lá, na, ali no arco da luta final. Mas aí ele viu que o Dumbledore ele é um personagem incrível, né? Ele sabe de tudo. Talvez ele saiba, tenha manipulado tudo a favor dele. Eu acho que sim, porque ele não, pô, baita diretor, baita professor de Hogwarts. Ele tava ali fazendo o dele para que o Harry conseguisse crescer, ficar vivo e no futuro ou morrer ou matar o Voldemort, sabe? Então o Dumbledore tava meio que ali nas sombras, ali fazendo tudo que fosse possível pro Harry sobressair. E ali ele, pô, o Harry tava na cabana lá escondido com a capa, tava lá na cabana e, pô, ele meio que deu uma piscadinha pro Harry falando que, que no castelo existia muitas pessoas fiéis ao Dumbledore, que ele só iria embora quando é, a- ali ele diz ele, mas a minha interpretação é que, pô, meio que o legado dele só iria embora quando não tivesse mais pessoas leais a ele. Aí na batalha final, o, o Riddle ele fala, pô, que eu sou o maior bruxo e tal. Aí o Harry fala, pô, você só tentou atacar quando o maior bruxo que é Alvo Dumbledore saiu do castelo e tal. Aí isso faz ele mostrar a lealdade dele e a Folk ir até ele. Então acho que isso é uma parte bem legal também. Do quanto o Harry tava ali, mas não tinha medo. É uma parte que eu gostei bastante. É um livro que eu gostei bastante, sabe? Não é um livro nota 5, para mim é um livro nota 4,5, mas é um livro muito bom. 4,5 na minha visão, é 9, né? Se for pegar de 1 a 5 e de 1 a 10, para mim 4,5 é considerado 9. Então, para mim é um livro muito bom, mas, de novo, minha opinião é totalmente enviesada, porque eu amo essa saga.
Então, eu recomendo muito. É uma saga que eu acho que é muito fácil de ler, muito fácil de gostar. Você consegue se aproximar dos personagens. Por exemplo, pô, o Ronin pra mim é o 01, tá ligado? O GOAT da história. Mesmo que ele não seja, pra mim ele é, no meu coração ele é, porque ele é muito engraçado. Então, eu tô ansioso, como eu disse, eu já li o primeiro capítulo de O Prisioneiro de Azkaban, então quando eu terminar de ler também, eu venho aqui pra trazer outro vídeo desse jeito, falando sem roteiro, vendo que. Falando que tá na lembrança, na cabeça. Então eu espero que vocês tenham gostado. É, eu eu tenho até o quarto livro, depois eu teria que comprar o resto, mas muito provavelmente eu vou comprar. Então eu quero ler outras coisas também. Então no casal, o canal vai ter bastante coisa sobre o que eu tô vendo, o que eu tô lendo, o que eu tô jogando, sabe? Vai ser meio que o meu gosto mesmo. Vocês vão me conhecer através do canal e o que eu gosto eu vou procurar trazer vídeos se me interessa, falar sobre isso. Se não, eu vou falar no Twitter, que eu uso bastante e tal. Mas espero que vocês tenham gostado. Deem um like aí. Se você conhece alguém que é uma que quer ouvir falar sobre Harry Potter, pode mostrar no meu canal também. Então, tamo junto, viu? Muito obrigado e até a próxima.